Pois é, nós estamos recebendo o Major Olavo Mendonça, ele que é especialista em segurança pública, ele integra a Corporação da Polícia Militar aqui da nossa capital federal. Bem, Major, é claro que a criminalidade, ela praticamente está enraizada na nossa sociedade. É como se fosse enxugar gelo, porque as modalidades de crime são as mesmas, isso há décadas, né? Praticamente são as mesmas. E há muita cobrança, né, por parte da sociedade, com justa razão, de ter um melhor esquema de segurança pública. Agora, como realmente encontrar uma solução para que o ingresso no crime não seja facilitado, como a gente tem essa sensação, né? Que são crianças que infelizmente começam realmente no mundo do crime e essas vão avançando, quer dizer, praticando os mesmos delitos que outros praticaram também no passado. Enfim, o senhor como estudioso dessa matéria, o que é necessário ser feito pela sociedade para que possamos realmente ter num futuro um sistema prisional com uma população menor, de preferência zerado, e não se preocupar em construir mais presídios, porque os que temos atualmente estão sendo insuficientes para colocarem as pessoas que vêm sendo condenadas. Afinal de contas, como resolver aí essa questão? Bom, excelente. Meu caro, assim, como a gente estava comentando, é um problema complexo e é praticamente impossível resolver um problema complexo de uma maneira simples. Tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo. Tem que ter uma política. São gerações, né, que a gente tem que avançar. Mas nessa questão, por exemplo, que nós estamos conversando da juventude, é uma coisa que nos preocupa muito. Por isso que nós já escrevemos alguns artigos a respeito, fizemos estudos. E a sociedade, assim, a gente precisa enxergar a nossa sociedade brasileira, principalmente no aspecto, claro, socioeconômico, cultural e histórico, de uma maneira muito interessante, porque o Brasil, até os anos 50, era considerado uma das nações mais seguras do mundo. Então, o próprio estúdio de cinema americano, né, o Metro-Goldwyn-Mayer, nos anos 30, 1936, ele fez um documentário sobre a cidade do Rio de Janeiro, à época, como uma cidade de esplendor. Era considerada uma das cidades mais belas e seguras do mundo. Nós tínhamos índices de criminalidade bastante baixos até os anos 80. Esses dados foram compilados, inclusive, por um pesquisador uruguaio, né, o professor Aguilar, e ele lançou um livro, né, La Sociedad Sitiada, onde ele traz esses dados comparativos, inclusive do Brasil, que são muito interessantes. É onde nós nos baseamos, a bibliografia técnica acadêmica, para poder pautar os nossos artigos. Onde será que nós erramos para que pudéssemos estar com esses índices hoje assustadores? Exato, é isso que a gente precisa mapear. É aquela questão, né, nós brincamos que só tem dois tipos de profissionais que fazem a operação o tempo todo, é o médico e o policial, né? Então, nós temos que tratar com vidas humanas, uma questão complexa, delicada, para solucionar um problema, causando o mínimo de dano possível. Então, para fazer isso, tanto na medicina quanto na segurança pública, nós precisamos fazer um bom diagnóstico. O bom médico é um médico que faz bom diagnóstico e o bom prognóstico é o tratamento. Então, nós estamos trabalhando ainda bastante nessa questão do prognóstico na segurança pública no Brasil, porque nós já temos um diagnóstico mais ou menos consolidado nessa área. Então, hoje, o que nós enxergamos aqui no nosso país? Nós temos essa dicotomia, que o senhor comentou muito bem, da questão da diminuição das forças policiais, do aumento da criminalidade e uma série de outros fatores, principalmente os crimes violentos, intencionais contra a vida e também os crimes violentos contra o patrimônio, que hoje, em alguns estados do Brasil, é praticamente uma epidemia de crimes. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, na análise desses dados, porque cada índice estatístico que está ali sendo mostrado naquela tabela tem uma vida humana que se perdeu, tem uma família que perdeu um ente querido, que não volta mais, tem uma pessoa que ficou cadeirante, tem uma pessoa que perdeu um patrimônio que ela lutou a vida toda para conquistar. Então, é uma questão assim, muito grave que a gente precisa estar avaliando. E a gente precisa entender também que, claro, né, não existe uma sociedade perfeita, humana. Infelizmente, isso é impossível. O ser humano ele tem uma tendência, né, algumas pessoas, inclusive tem um livro, né, que fala sobre isso de um psicanalista, um psiquiatra polonês, né, sobre a história do mal, né, que chama Ponerologia, onde ele comenta que por alguma razão que
não se estudou ainda os motivos, mas existe uma média, né, de comportamento desviante nas sociedades que gira em torno de 6%. Então, dentro do universo humano, você teria 6% das pessoas com tendências a comportamentos desviantes, antissociais. Agora, esse percentual seria menor se de fato as famílias, de alguma forma, também empreendessem com mais vigor e rigor na educação de suas crianças? Não, com certeza, porque nas sociedades, onde ele comenta muito isso no livro, onde as sociedades têm mecanismos de controle, sejam eles sociais, religiosos e familiares, esses índices, essas pessoas, elas trabalham e têm uma vida normal. Numa sociedade que está vivendo uma sociedade pré-anomia, onde você tem um descontrole social muito grande, você tem uma bagunça muito grande social, essa tendência ela aflora. Então é importante, assim, primeiro deixar bem claro para o público que, na nossa opinião, claro, eu falo em meu nome como especialista, né? Não existe sociedade sem crimes. Não existe. E a gente vai ter que lidar com isso, como o senhor comentou muito bem, né? A gente vai ter que enxugar esse gelo para o resto da nossa vida, como sociedade. Porém, o grande problema é o crime organizado. É esse ponto que eu queria também avançar com o senhor. Por que o crime consegue ser organizado? Quer dizer, existe algum fator que, de alguma maneira, impede o nosso sistema de segurança pública de trabalhar e evitar que esse crime se torne organizado? Afinal, a segurança pública é organizada? É organizada. O sistema policial brasileiro é um sistema policial tradicional. Há alguns anos surgiu uma pauta que nós consideramos totalmente ideológica e desprovida de realidade, argumentando que as polícias, por operarem num sistema militarizado, elas tinham que ser extintas. E isso foi pauta de grandes veículos de mídia à época e chamou muita atenção, inclusive dos próprios policiais, né? Num discurso que a polícia militar só existe no Brasil, que ela foi criada no período do regime de exceção dos anos 70, e a gente achou assim, sui generis, né, essa argumentação. Porque nós publicamos vários artigos que estão, inclusive, publicados no Blitz Digital, onde nós provamos, primeiro, que a polícia, o modelo de polícia militar, que no mundo se chama gendarmeria, é um modelo mais utilizado pelos países desenvolvidos. Você tem dois modelos de polícia no mundo, praticamente. O modelo anglo-saxão, que é utilizado pelos países ali de origem inglesa, né, da Grã-Bretanha, da Commonwealth, né, inglesa, que é um modelo paramilitar. Ele não é um modelo totalmente civil, ele tem a ética e a estética militares. E você tem o modelo francês, da gendarmerie francesa, que é um modelo militar por essência, onde você tem polícias militares na Europa toda. São mais de 70 polícias militares no mundo, inclusive na Turquia, na Jordânia, na Argentina, no Chile, na Colômbia. Cada uma tem a sua própria característica ou não? A gente brinca, né, que todo policial militar ele calça 40, né, digamos assim, né, porque é o calibre das armas que a gente usa hoje na polícia. É uma polícia militar. É como se fosse assim, o exército do Chile, o exército do Peru e o exército brasileiro são forças diferentes, de países diferentes, mas eles têm uma similaridade muito grande. Eles têm uma ética e uma estética militares que é um espelho. Eles conseguem se espelhar um no outro e conseguem interagir. É a mesma coisa com as forças policiais. Então, o nosso modelo policial é considerado um dos modelos mais eficientes, honestos e menos violentos do mundo. Porque a gente tem que imaginar que uma força policial são cidadãos selecionados pela própria sociedade, né, pelo governo, para garantir a segurança da maioria. Então, é uma pequena parcela dos cidadãos que se dispõem a arriscar a sua vida para servir e proteger a sociedade como um todo. Só que essa força policial ela vai ter um poder muito grande sobre a sociedade civil. E aí você tem que ter os meios de controlar a força policial. E nada é mais eficiente do que o sistema militar, inclusive para combater corrupção e desvio de conduta. Então, primeiro, o sistema policial brasileiro é um sistema tradicional que é utilizado no mundo todo. Essa conversa que a polícia militar só existe no Brasil, isso é uma mentira. E é uma mentira absolutamente ridícula. Inclusive, a Polícia Militar Brasileira faz parte da Federação Internacional das Polícias, digamos assim, militarizadas, né, das gendarmerias, que é a FIEP. O senhor não citou a polícia americana, ela de alguma forma tem algo a ver com... A polícia norte-americana é um ponto muito interessante, que sempre se faz o contraponto utilizando o modelo norte-americano. Que, claro, o modelo norte-americano faz parte do modelo anglo-saxão
E eles têm a ética e a estética militar. Inclusive, eu fiz um artigo, não é um artigo argumentativo, não é um ensaio, é um artigo científico, é um TCC, onde o meu orientador foi o professor Jorge Felipe Dantas, que tem um mestrado e um doutorado na George Washington dos Estados Unidos, onde esse estudo científico nós provamos que o modelo policial utilizado nos Estados Unidos da América do Norte, ele tem a ética e a estética militares. Não é uma polícia 100%, digamos, civil, que não existe esse termo. Porque as polícias fazem parte do Estado, né? Então, o que é do Estado já não é, teoricamente, da sociedade civil. Mas a gente usa esse nome, né? E é engraçado que a polícia militar da Espanha chama Guardia Civil. Então, são questões culturais de nomenclatura. Mas a polícia norte-americana, e a gente tem que comentar aqui, que o modelo deles, por ser anglo-saxão, ele tem diferenças consideráveis do nosso modelo brasileiro, que é utilizado, inclusive, na América Latina e na Europa. Então, eles se utilizam muito daquela questão a força da polícia, ela é municipal. Então, você tem praticamente 70% das forças policiais dos Estados Unidos são municipais, é a cidade que organiza a sua polícia. Você tem uma polícia estadual, que cuida geralmente de rodovias estaduais, federais, alguma coisa assim, e tem algumas funções específicas em caso de desastre. E a menor força que tem é a federal. E isso se reflete de uma maneira muito interessante até na remuneração, né? A remuneração maior é da polícia estadual nos Estados Unidos, a segunda força policial que ganha melhor é a municipal da cidade, e a que paga menos são as forças federais. Puxando esse raciocínio do senhor aqui para a nossa realidade, já que o nosso país é de tamanho continental, né, o nosso Brasil. Quer dizer, existe alguma diferença, portanto, na dinâmica que o senhor nos pontua entre a nossa polícia militar aqui da capital federal com as demais polícias militares do país? O senhor citou a questão da remuneração, o senhor citou também as condições, portanto, de trabalho. Aqui nós não temos a municipalidade, né? Já que, por conta de ser o Distrito Federal, nós temos praticamente um único território, ao passo que em outros estados, citando Goiás, está bem aqui do nosso lado, tem uma área enorme para poder, de alguma forma, desempenhar a sua atividade. Mas a pergunta é a seguinte, de forma objetiva, quer dizer, o trabalho desenvolvido pelas polícias militares aqui do nosso país segue a mesma dinâmica, Major? Sim, com certeza. As polícias militares são reguladas por lei, são previstas na Constituição Federal, no seu artigo 144, e as suas atuações são estritamente discriminadas legalmente, digamos assim, né? Então, as polícias militares do Brasil, elas têm praticamente o mesmo arcabouço legal para trabalhar, as mesmas funções. O que varia muito são questões pontuais de cada estado, que pode dar maior autonomia para as polícias militares em questões administrativas, né, de polícia administrativa, essas questões. Mas o grosso do trabalho é o mesmo. Tanto é que é comum, até hoje praticamente, alguns estados mandarem policiais para outros estados fazerem curso de aperfeiçoamento. Intercâmbio é saudável? Saudável, extremamente saudável, muito bom, porque cada estado tem uma realidade socioeconômica, cultural e histórica diferente. Nós temos hoje 27 estados que parecem mais 27 países, né? Então, nós temos, por exemplo, o estado de São Paulo, que tem uma população maior e territorialmente também muito parecido com o país da Espanha. Então, a gente tem que entender que realmente é muito difícil a gente comparar um estado grande, um estado tradicional, um estado industrializado, com algum estado que não tem essa questão histórica e econômica. Mas a base legal e de operação é a mesma. Tanto é que nós temos as organizações das polícias militares é muito similar, em termos administrativo, em termos de operação, em termos dos seus grupos de ações especiais, de operações especiais, de força tática. Então, eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras polícias militares aqui do Brasil. Nós, através do site Brisa Digital, nós interagimos com vários policiais de outros estados. E é muito interessante, porque muitas vezes num estado você tem uma iniciativa espetacular que está acontecendo lá, uma iniciativa própria daquele estado que pode ser reproduzida em outros. Então, nós temos vários grupos de discussão, né, onde nós agregamos policiais do Brasil todo, e essa troca de experiência é muito enriquecedora. Nós temos muitas iniciativas que nós conseguimos assim, assimilar intelectualmente e até profissionalmente, interagindo com essas outras forças policiais. Agora, é claro que assim, você tem problemas de criminalidade
muito diferentes em alguns estados. A única questão que a nossa Polícia Militar aqui do Distrito Federal, ela realmente difere dos outros entes federativos, é porque nós somos organizados e mantidos pela União, nós somos funcionários federais, digamos assim, com ação distrital, né? Nós temos uma limitação de atuação circunscrita que é o DF, mas nós somos organizados e mantidos pela União, e além de nós termos que desempenhar todas as funções de polícia militar que os outros estados têm que fazer, nós temos que ter um efetivo capacitado e uma capacidade de gestão operacional para cuidar da esplanada dos ministérios, dos órgãos federais que tem aqui, que só tem aqui, não tem lugar nenhum do Brasil, só em Brasília, além das embaixadas, dos organismos internacionais, da sede dos poderes, das residências oficiais, a questão, por exemplo, dos organismos que nós temos aqui no Distrito Federal, como o próprio Banco Central, etc. Então, são órgãos, inclusive, que a Polícia Militar tem convênios para poder interagir de maneira legal e mais eficiente nessa questão própria, né, da capital da República. Então, além de fazer tudo que a gente faz, que todo mundo tem que fazer, não estou dizendo que a polícia daqui é melhor, não é Sim. isso, mas nós temos atribuições próprias. Como acontece, por exemplo, com polícias, onde municípios só são acessados mediante embarcação. Você tem que viajar de barco 3, 4 dias para render o destacamento que está numa cidade lá, para poder trazer para a capital, para poder reforçar. Então, é uma realidade que nós não lidamos aqui. Como você tem estados, e eu conheci um estado, onde eles têm uma atuação pesada na fronteira do Brasil com outro país, e essa ação muitas vezes incorre em conflitos violentíssimos, né, na fronteira com criminosos transnacionais. É uma realidade que nós não temos aqui. O que o senhor nos pontuou realmente deixa muita gente pensativa, já que a carreira de um policial militar é uma carreira que requer realmente muito treinamento e, acima de tudo, vocação. Então é nesse ponto que eu vou voltar a conversar com o senhor logo após os nossos comerciais, logo após o nosso intervalo. Nós que estamos aqui conversando, entrevistando um especialista em segurança pública, o Major Olavo Mendonça, que é da Polícia Militar da nossa capital federal, mas que tem uma visão ampla dessa questão da segurança pública, tanto interna como também no exterior. Até daqui a pouco.